Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Mavi e hoje nós vamos dar continuidade ao resumo do quarto capítulo do livro Magia Mental, de William Walker. Se você não acompanhou os primeiros capítulos, o primeiro, segundo e terceiro capítulo, eu sugiro que você assista esses vídeos para que você compreenda melhor o que eu estou falando agora. Mas assiste esse vídeo até o final porque você vai ter uma ideia do que esperar. E aí, com esse resumo, você pode perceber se vai gostar ou não dos outros capítulos, onde ele fala muito sobre desejo, vontade, a forma de você conseguir os seus objetivos trabalhando com o seu pensamento, com a sua energia pessoal, fazendo com que ela flua para o exterior, com que outras pessoas sintam e se agreguem a você, que se compactuam com você para que você vá em direção aos seus objetivos. Então, já deixa o seu like aqui e comenta se ficar alguma dúvida, tá? Não tenha medo, eu estarei respondendo. Se for uma pergunta simples, eu respondo aqui mesmo nos comentários. Se você preferir, pode mandar um direct no Instagram ou por e-mail, miraiamavi@gmail.com, e eu estarei te respondendo, fazendo o possível para esclarecer as suas dúvidas e que a gente possa trabalhar, aumentar, potencializar a nossa energia pessoal, ok? Então, neste capítulo, vamos agora neste outro ponto, falar agora sobre o magnetismo pessoal, e que ele diz o seguinte: ainda quando a fase da energia mentativa, que está em relação com a operação da força sobre distantes mentes e objetos, é a mais surpreendente, a fase chamada magnetismo pessoal. É também muito importante e notável. Sua mesma ocorrência frequente faz com que nos fixemos nela, mas é a fase usada efetivamente por aqueles que a compreendem e que nos capacita para nos protegermos, para nos resguardarmos. É conhecida com muitos nomes, sendo os termos favoritos de magnetismo mental: sugestão, fascinação, encanto, influência mesmérica e etc. Mas esses termos são meramente nomes para o magnetismo pessoal, a qual, a sua vez, é meramente uma manifestação da energia mentativa. Todos temos observado que alguns indivíduos parecem dotados de maneiras irresistíveis e são aptos para fazer que outros caiam em seu modo de pensar e que façam o que eles querem. O chamado homem magnético pode arrastar multidões, pode a pessoa fazer o que a pessoa está sugerindo, um indivíduo ser sugestionado e fazer o que a pessoa quer, como num transe, numa hipnose, e aí a pessoa acaba esquecendo aquilo que foi feito. Então, um dia seguinte é que ela, ao ver fragmentos daquilo, frases lidas ou alguma palavra que foi dita por alguém, e aí ela consegue se recordar do que foi feito, consegue lembrar da sugestão, porque essas são as sugestões que falam diretamente com o nosso emocional, vai direto no nossa emoção e nos manipula de uma forma extraordinária, que é capaz sim de fazer com que a gente se esqueça, porque a nossa memória, elas são fragmentos dos acontecimentos passados, e esses fragmentos, eles podem ser adicionados, com coisas que nós gostaríamos que acontecesse ou que o nosso cérebro entende que seria mais fácil de acontecer. E aí a gente pega esse conhecimento daquilo que é capaz de acontecer, daquilo que gostaríamos que acontecesse, e adicionamos a esses fragmentos. Então, assim, a pessoa pode manipular você, você ser influenciado e fazer alguma coisa e só se lembrar disso depois. Isso é possível de acontecer. O uso nos negócios. Muitas pessoas que têm relação com o público no sentido de colocar gêneros, fazer subscrições, impor seguros de vida, etc., têm adquirido certo grau de arte de usar esse magnetismo pessoal inconsciente com frequência e sem perceber a força, o poder da força que estão empregando para isso. E muitas agências importantes, têm escolas onde ensinam aos agentes a psicologia da sugestão, a influência pessoal e etc. E algo também em maior ou menor grau de magnetismo pessoal que emana do orador. Então é aquilo que é ensinado. Algumas escolas ensinam como você utilizar isso, Alguns influenciadores, eles utilizam esse método
para influenciar você com uma sugestão positiva. Então, faça isso porque você vai receber isso, né? Sempre com uma justificativa, que é o que eu disse aqui no início desse vídeo para você. Curte esse vídeo, comenta, se inscreve, compartilha, para que você possa ter acesso aos próximos conteúdos. Essa é uma sugestão verdadeira. Não estou manipulando você com uma mentira, estou dizendo que se você fizer isso, você vai receber os próximos conteúdos, o que é uma verdade. Conteúdo gratuito disponibilizado aqui para você. E existem as empresas que fazem isso para motivar você a aderir aos seus produtos, né? Mostrando todos os benefícios, inclusive as operadoras de telefônica. Acredito que você já tenha passado por essa situação de ir cancelar, mas eles oferecerem um plano melhor, mais barato para você, e aí você acaba permitindo que o plano se estenda por mais tempo. Quem nunca passou por isso, né? Você quer cancelar, mas a pessoa está dizendo, não, mas nós temos inúmeros benefícios aqui, nós temos outras formas de pagamento, nós estamos oferecendo o melhor plano para você, né? Outras operadoras fazem isso, outras operadoras são apenas essa quantidade, mas nós somos o melhor e nós estamos oferecendo isso para você. E a pessoa vai dificultando cada vez, além de demorar uma eternidade para te atender, tem esse momento de convencer você que não é a melhor coisa a se fazer, cancelar o seu plano. Não, vamos continuar, tem benefícios, inúmeros benefícios para você, não atendendo ao seu pedido. Então, a gente consegue observar em alguns lugares como que isso é feito. Certo, certo. Se ficar alguma dúvida, comente. O uso na religião emocional. Ainda quando o pensamento pode trazer sobre você a raiva daqueles que creem que os fenômenos da excitação religiosa são devido ao trabalho do espírito, não acredito que todos os estudantes de psicologia sabem que a maior parte do fervor é devido à excitação emocional produzido pelo magnetismo pessoal manifestado sobre as linhas das correntes mentais e da sugestão. O uso na religião, como acontece. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu acredito que já. Um pastor que usa um chapéu, né, um apóstolo que usa chapéu, e que ele diz que está passando por grande dificuldade e que precisa da ajuda das pessoas para levantar milhões em reais, porque precisa pagar contas e etc. Muitas pessoas utilizam isso para extorquir dinheiro das pessoas. Então, faça um voto de fé, dê aquilo que você não tem. Mas eu não tenho nada. Aquilo que entrar na sua mão, né, aquilo que você pegar em dinheiro, não vai suprir suas necessidades. Dê de oferta aqui que Deus vai dar para você algo ainda maior. E algumas pessoas, na verdade muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Porque, estou fazendo algo para Deus. Esse sentimento de estou dando para o Senhor, estou ajudando a obra de Deus, como se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, né, segundo a mitologia judaico-cristã, precisasse desse tipo de ajuda. Na verdade, é você que deveria estar recebendo e não dando. Dá para receber porque o Senhor gosta desses sacrifícios. Não faz sentido, mas tudo bem. Enfim, é nesse sentido que as pessoas utilizam a emoção dentro das igrejas para fazer com que as pessoas deem aquilo que nem elas têm. Então, venda um bem precioso seu, entregue o dinheiro aqui que você vai ser abençoado. Os exemplos que eu tenho são esses porque são exemplos que vi e acredito que você também já tenha tido contato com eles. Se houverem outros exemplos em que você percebeu essa manipulação emocional através da religião, deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos eles e respondendo também. Continuando, nós temos o uso na política. Sim, o magnetismo pessoal na política. E não somente no campo da religião, na religião emocional. Observe-se como as massas são arrastadas pelos emocionantes chamamentos aos seus partidos políticos, né? Os homens, os seus políticos, os mastros de cargos, que inclusive em 2022 vai ter eleição, você vai poder ver isso aí. Vamos poder vislumbrar
esse magnetismo pessoal dentro da política. Veja-se como toleram o fato de serem cegados por deslumbrantes promessas sem um pingo de argumento razoável, até chegar ao fanatismo. Suas emoções são habilmente despertadas pelos que estão nos palanques e a corrente de magnetismo pessoal e de sugestão se propaga ao auditório até se converter no alvoroço, possuídos os ouvintes de ideias fixas que se apoderam deles. As famílias se separam por diferentes partidos. O ódio reina onde anteriormente havia amor. A excitação se faz cada vez mais intensa até que chega, por fim, o dia das eleições, por exemplo, né? E o resultado ali já se tem uma ideia, né? Porque nós temos as pesquisas que indicam qual o mais votado, quem que vai ser votado, quem vai vencer. A gente tem uma ideia disso através dessas pesquisas. E aí no dia seguinte as pessoas sofrem uma depressão, né? Tem uma tristeza e depois se recordam do que aconteceu, dando risadas. Nessa última eleição, esse evento se manteve por mais tempo, né? Mesmo após as eleições, as disputas continuaram acirradas. Inclusive, até hoje é possível ver discussões do ex-presidente versus atual presidente. As pessoas ficam muito, né, nessa situação de defender A ou B, o que é totalmente irracional. Veja bem, todos os políticos ao longo desses anos, eles têm essas promessas, eles sempre se utilizam desses argumentos. E olha que a data do livro, se não me engano, de 1979, 75, 79, algo assim. E até hoje não mudou isso. Até hoje as pessoas têm esse momento de vou votar B, e aí começa a discutir, não, porque partido tal é ruim, que partido B é que é o bom. Mas no fim, quando você vai averiguar mesmo a fundo, quando você começa a perceber mesmo as maquinações deles ali por trás, você percebe que é tudo a mesma coisa, que só muda o partido, só muda a pessoa que está à frente, mas no fundo todos têm o mesmo propósito, que é beneficiar a si próprios, né? Seja o prefeito, seja o vereador, presidente, governador, senador, todos eles estão ali para receber os seus salários, que sempre estão aumentando. Os salários das pessoas que trabalham diariamente, arduamente, não aumenta. Mas aquelas pessoas que estão lá, os nossos representantes, como se nos representassem, estão lá fazendo o trabalho de cuidar da população, da saúde, da educação, que com certeza é maravilhosa aqui no nosso país, não é mesmo? Ai, desculpa, mas não tem como não rir falando disso, né? Sempre que entra o novo presidente, o novo ano, tem os cortes. Vamos cortar disso, mas nunca é cortado dos salários deles. Tem auxílio para tudo, auxílio papel higiênico, auxílio escova de dente, auxílio paletó, auxílio para tudo. Enquanto a gente tem que comprar todas essas coisas que são necessidades, né? De botar gasolina. Os bonitos lá, que são os nossos representantes, tem auxílio para tudo e estão sempre aumentando os salários deles. O salário do cidadão que trabalha é aumentado ali R$20 a cada 10 anos. E aí as pessoas, né, que estão sofrendo igualmente, né, do grupo A, do grupo B, as pessoas estão sofrendo igualmente, mas elas lutam entre si veemente de uma forma que, cara, você precisa aceitar, você precisa... Não, meus amores, vocês estão sofrendo juntos do mesmo jeito, né? Não importa se A ou se B, eles estarão roubando sempre, por mais que um seja mais esperto em roubar do que o outro, ainda estão roubando do nosso dinheiro. Vejo quantos milhões foram, né, roubados aí, milhões por baixo, assim, de respiradores, né, por conta da pandemia. Muitos prefeitos que se aproveitaram disso, né, os governadores que se aproveitaram para pedir, né, vamos construir hospitais para atender, mas na verdade não foi construído nenhum hospital.
não chegou nenhum respirador. Teve casos que os respiradores que chegaram eram para porcos e teve outros que esconderam os respiradores entre a parede, assim, de uma construção. Enfim, coisas muito bizarras aconteceram durante esse período aí. E, cara, não tenho o que dizer, né? Assim, veja, observe, estude um pouco. Você não precisa ir muito fundo, só observe assim. Cara, fulano diz que é contra o outro, mas estão ali dando as mãos, tiram fotos juntos, fazendo acordo. Então, assim, é tudo farinha do mesmo saco. No fundo é isso. E aí vem o dia de amanhã, né? As pessoas voltam à sua rotina diária, mas elas, né, inclusive agora que a gente aconselho você a observar isso durante a eleição que vai ocorrer, que as pessoas têm esse ímpeto de ir, de lutar, de falar, de discutir, de tentar convencer o outro a votar no seu candidato, mas depois elas voltam para a rotina, né? Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que lutar a sua rotina ali, tem que fazer funcionar a sua vida e ficar discutindo e brigando por partido não faz o menor sentido. Então, eu entendo que muitas pessoas se abstenham disso por completo porque não vem mudança, né? Você faz ali uma manifestação em prol de alguma coisa, mas se o jornal não quiser retratar aquilo, isso vai ser apagado, abafado facilmente. Por mais que tenham aí as redes sociais, isso também está sendo controlado. Então, se você colocar certa hashtag, aí, não, é uma informação falsa, vamos excluir quem que está discernindo o que é a verdade ou não. Como diz Raul Seixas em sua linda música, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Bom, seguindo, o entusiasmo contagioso, a epidemia mental. Eu tive uma aula, inclusive, hoje, falando sobre isso. Que quando a gente tem alguma crença, nós acreditamos em determinada coisa. Quando a gente tem prova, né, provas científicas que contradizem essa nossa crença, é mais fácil você tentar aderir, incorporar essa crença que você já tinha aos dados novos, né, você fazer ali uma gambiarra para emendar essas coisas, do que você aceitar que aquilo que você acreditava não era realmente real. Você estava acreditando em uma mentira. Isso acontece muito, né, com religião. Para mim, né, na religiosidade cristã, de eu analisar os fatos, eu ter ali uma informação e eu observar que aquilo que eu estava acreditando, aquilo que eu estava seguindo, não fazia sentido quando confrontado com a lógica, com a realidade da vida. Então, percebendo esses fatos, eu fui me afastando cada vez mais. Óbvio que não é algo que acontece de imediato, porque a nossa mente, ela se apega a essas crenças porque te mantém vivo, te mantém seguro. Imagina, você acredita que Deus, o seu Deus, criou todas as coisas e que Ele olha por você, que está ouvindo as suas orações e que enviou o seu filho para morrer por você. E de repente você entende que, na verdade, isso nunca aconteceu, que isso é mais um mito, como todos os outros mitos das religiões. Você fica muito chocado, é muito conflitante para o seu cérebro, para a sua vida. Você, de repente, tá em uma base, de repente esse chão se abre, você fica sem chão. Então a sua mente, ela precisa adaptar essas crenças. Então por isso que algumas pessoas saem de uma religião, elas não se encontram ali, vêm alguns conflitos em relação à realidade, no caso de Deus mandar matar bruxas e condenar homossexuais ao inferno, né, como se o criador de todo o universo estivesse preocupado com a sua sexualidade. Então, quando esses conflitos chegam, as pessoas tendem a amenizar aquilo ali e ir mudando devagar, como no meu caso, que eu fui, né, para outras religiões, fui buscando informações delas para eu me manter nessa base, para me manter seguro, para manter a minha mente e as minhas emoções seguras. Então, é algo que
que choca realmente. Então é importante que você tenha essa base, a sua mente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, baseado nisso, né, com esse entendimento, a gente vai gradativamente alterando para que não aconteça de uma forma brusca, porque isso te desestabilizaria por completo e você, né, sofreria muito. Então, a sua mente, ela trabalha para proteger você, né? Muito dessa crença de fazer, não, mas... Inclusive, um professor que eu tive de biologia, no segundo ano, ele falou sobre isso, sobre o evolucionismo, né? Que Deus, na verdade, o Big Bang não foi uma coisa que aconteceu instantâneo, mas esse processo de evolução, porque ele é professor de biologia, ele entendia que a evolução tinha ali as suas evidências. Então, ele fez a sua gambiarra, né? O Big Bang foi proposto por Deus. Deus fez com que aquelas moléculas iniciassem, dessem início a essa grande explosão, essa expansão e a evolução no que hoje nós conhecemos como o nosso planeta. Então, isso que começou lá atrás foi, né, segundo ele, impulsionado por Deus. E que, sim, a evolução aconteceu e que é consequência disso, né? Ele quis conciliar a evolução e o criacionismo, coisas que são antagônicas para muitas pessoas, para que ele se mantivesse ali estável, para que ele também falasse sobre a sua disciplina sem gerar um grande conflito nas pessoas, pois de maioria, né, os jovens que estavam ali de maioria evangélica, para não gerar um tanto de conflito, então colocou isso para que ficasse mais fácil de assimilar, certo? E a gente vai dar uma pausa rapidinho, eu volto. Para finalizar, a gente vai falar sobre a epidemia mental. É de grande importância que você compreenda a causa dessa epidemia mental, pois uma vez compreendida, fica mais apto, né? Você consegue perceber melhor como que acontece esse arrastão aí de emoção. Muitas pessoas têm sido impressionadas por essas ondas de magnetismo pessoal e têm dito e feito coisas que de outro modo lhes pareceria impossível. Eu já disse isso em outros vídeos, que é aquele caso de você estar em um grupo e as pessoas serem motivadas a fazer uma coisa, como por exemplo, acreditando estar fazendo justiça, as pessoas mataram uma mulher na praia porque acreditavam que ela era uma bruxa que estava matando criancinhas para fazer seus rituais, quando na verdade a mulher era evangélica e toda a notícia que correu sobre ela era falsa. Mas as pessoas foram motivadas, né, por essa ideia que existe de que você adorar o diabo ser algo ruim. Então os crentes que foram ali para fazer a justiça, para enviar a sua alma ao inferno e fazer com que o poder de Deus recaísse sobre ela, porque a própria Bíblia diz, né, que a feiticeira não deixará de viver. Então, com essa informação, as pessoas acabaram por tirar a vida dela. Só um exemplo, coisa que se você não tivesse sofrendo essa influência, você não faria. Imagina você assassinar uma pessoa batendo nela, é algo impensável, mas se você tiver a motivação certa, faria. Então, devemos ter cuidado, devemos nos resguardar, ter consciência de que a nossa vontade, o nosso desejo, ele deve estar sempre em atenção na nossa vida para que a gente consiga fazer com que isso flua de uma maneira correta, sem que cometamos crimes. E se você veio comigo até aqui, eu te peço que curta, que comente e que compartilhe, para que você continue mantendo nossa comunidade. Estou muito feliz de ver aí quase 400 inscritos. Vamos bater aí os 400 inscritos. Compartilha com seu amigo para que a gente consiga difundir cada vez mais esse pensamento. E domingo agora eu vou fazer o experimento de magnetização à distância. Então, se você tem interesse, fala comigo que eu te coloco lá no grupo pra gente fazer
babado aí juntos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima semana.